Olá pessoal, tudo bem? Amaury Barbosa do canal Viver de Cálculos Judiciais. Hoje eu vou responder uma pergunta que recebemos com grande recorrência, que é se realmente vale a pena ou não fazer os cálculos para receber os honorários apenas no final do processo. E para quem clicou no vídeo apenas para saber se vale a pena ou não, eu já vou logo dar a resposta. Depende. Por que depende? Antes de aceitar o serviço, você terá que avaliar alguns pontos, tanto seu, quanto do cliente, quanto das partes do processo, e eu vou falar um pouco de cada um deles. O primeiro ponto que você precisa avaliar é com relação à sua estrutura. Se você realmente tem caixa, tem condições realmente de atender cliente dessa forma. Por que isso? Porque por mais que um processo já tenha valores depositados, já tenha depósitos recursais, já esteja em uma fase final de execução, aquele valor ali para ser liberado pode demorar até anos, Então isso precisa ser avaliado, porque se você não tem um caixa, se você não tem uma estrutura para poder atender esse cliente e não receber aquele valor naquele momento, não pegue. O que poderia ser mais um serviço, mais um ganho, vai ser de certa forma uma dor de cabeça. Isso pode atrapalhar também o seu fluxo de caixa. Por quê? Porque você vai pegar, se você não tiver uma boa estrutura, às vezes é só você que faz os cálculos, você não tem uma equipe, não tem parcerias, e você pega, vamos supor, você pega um cálculo lá para receber no final do processo, você não tem uma previsão daquele recebimento. Esse é o primeiro ponto. E no meio tempo, desde que você está elaborando esse serviço, surge um cálculo no qual o pagamento é à vista. Então, você não vai conseguir atender aquele cliente de pagamento à vista de uma forma ágil, porque você está preso em um serviço que você só vai ter aquele retorno lá no final. Então, se por algum motivo você está iniciando agora, já está começando a surgir serviços, você precisa realmente pensar se vale a pena ou não que um outro cliente possa esperar um pouco mais, um cliente que vai te pagar à vista, possa esperar um pouco mais, em razão de um serviço que você está fazendo que você não vai poder receber naquele momento. Então esse é o primeiro ponto que você precisa analisar para pegar esse serviço. O segundo ponto, que também é de grande importância, é você conhecer o advogado. Geralmente esses serviços a gente acerta diretamente com o advogado. Tem alguns casos que é o próprio cliente, no caso a própria parte da ação que entre em contato com a gente, mas se for o advogado, a minha dica, você precisa realmente conhecer ele. Não é se tem uma intimidade com ele, mas você realmente tem que ver, buscar referências, entendeu? Com que ele fazia cálculo, saber como era a situação de pagamento dele. Por que isso? Porque infelizmente todo o controle do pagamento, por mais que tenha várias partes envolvidas naquele processo, mas o advogado que está contratando você, é ele que vai ter todo o controle ali no repasse desse pagamento. E se esse advogado ele não tiver uma boa índole, se ele quiser te enrolar, fazer o cálculo, o valor sair no processo, você não ter o seu controle lá e você nunca saber que aquele valor saiu, ou então quando você for pesquisar, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, ele simplesmente dizer, poxa, o cliente foi o cliente que sacou. Infelizmente eu já ouvi isso de alguns advogados, foi o cliente que sacou, então é muito comum ele falar que esqueceu. Esqueci dos seus, o que pode fazer agora? Bora acertar então um valor menor porque eu esqueci e acabei repassando para o cliente e tal. Então, você precisa realmente conhecer o advogado. E se você tem uma estrutura com a qual possa atender esse cliente, se você já conhece o advogado, um ponto de grande importância, não se faz um serviço desse para receber no final do processo sem um contrato. Você realmente precisa elaborar um contrato. Tem advogado que às vezes, não precisa, tá tudo entre a gente aqui, não. Entendeu? Em um processo tudo pode acontecer. Aquele advogado que contratou você, ao longo do processo, a parte pode subestabelecer ele pode vir a falecer, pode acontecer milhares de coisas. Então, o que vai resguardar, de certa forma, aquele crédito que você tem é um contrato. Então, você precisa elaborar um contrato, se possível, direto com um advogado, tente fazer com o próprio advogado, indicando o processo, mas não são todos que aceitam isso. Então,
o ideal é que você procure a parte, né? Então o advogado ele tem que indicar a parte, avisar a parte que terá um contrato para pagamento dos honorários. Então a parte precisa estar ciente, mesmo que seja algo, é só para fazer um acordo e tal, a parte precisa estar ciente, gente, porque acontece muito também do advogado contratar o serviço e na hora lá do rateio dos honorários, do seu honorário, no que cabe a parte do processo, no que cabe a ele, a parte ela não querer que seja retirado o valor para os cálculos, né? Ela tem parte que pensa que o cálculo é um serviço do advogado, então é o advogado que tem que arcar com isso, ou então os cálculos já estavam, de certa forma, incluso nos honorários que ela paga o advogado. Então você precisa realmente ter um contato com a parte. Então, a partir de todo o contato, busque sempre uma conversa de uma forma que você tenha esse controle, né? O WhatsApp, e-mail, no qual sirva de prova lá na frente, além do contrato, é claro, né? Sirva de prova para que vocês busquem o seu crédito, né? Porque caso contrário, infelizmente você vai ter problema para cobrar esse valor. E aí vem aquele caso, né? Você tem uma boa estrutura, conhece o advogado, a parte já está ciente, a parte do processo no caso já está ciente que vai ter um contrato lá para ela assinar com relação aos cálculos que serão pagos quando sair algum valor no processo, então ela vai assinar o contrato. Mas um ponto que nós analisamos muito é a outra parte, né? Porque a gente faz o contrato com a parte, que é a parte de certa forma credora do processo, ela vai receber. Se for um processo trabalhista, é o reclamante. Se for um processo na esfera civil ou previdenciária, é o autor, né? Que geralmente tem um crédito a receber. Só que quem é a outra parte, né? Quem é que é o reclamado ou o réu? Quem é o devedor desse processo? Então, vale muito a pena também você buscar saber quem é esse devedor. Por quê? Porque vamos supor que você cria toda aquela situação, aquela expectativa, às vezes é um processo de valor até considerável, então, a depender do percentual que você cobre, você terá um bom valor para receber lá no final, né? Mesmo que demore 1 ano, 2 anos, mas vamos supor que o reclamado ou o réu é uma empresa falida, né? Ou então uma empresa que já foi citada diversas vezes no processo e não compareceu e ninguém sabe onde ela funciona. Até então se observa no processo que já teve várias tentativas de contato, de citação lá do réu e nenhuma foi positiva. Então vale muito a pena você também buscar saber quem é a outra parte, entendeu? Porque se você observar que a outra parte não compareceu à audiência, não tem um advogado defendendo ela, né? Ou então é uma empresa até conhecida, mas já declarada como falida, ou está em recuperação judicial, analise bem, né? Se vale realmente a pena fazer, né, esse serviço. E se você vier a fazer, observe que o risco em uma situação dessa será bem maior. Então você tem uma possibilidade, você vai ter um poder de barganha para cobrar um percentual maior do que você cobra normalmente, porque o seu serviço ali já é um serviço de risco, só que em uma situação dessa o risco aumenta, né? Porque uma empresa que está em recuperação judicial, você está entrando uma nova execução, a empresa ela já entrou com recuperação para, de certa forma, já limitar ali, né, para pagar. Muitas empresas entram em recuperação até para não querer pagar, né, as pessoas, mas muitas delas até que a ideia é realmente recuperar a empresa, mas infelizmente não é a ideia de todas. Tem muitas empresas mesmo que entram em recuperação para parar de correr juros ali nos seus processos, que isso infelizmente vem acontecendo. Então, se for uma situação de uma empresa dessa que você observe que tem um risco maior de você não receber, você tem um poder de barganha, né? Barganhar um percentual. Se você cobra 2%, 3%, você pode dobrar esse percentual, explicar ao advogado, explicar a parte que, por conta da situação da outra parte, da empresa no caso, você está cobrando um percentual maior porque o risco de você não receber também é grande. E para saber se realmente vale a pena ou não, né, depende de você analisar todos esses pontos que eu passei aqui, que eu expliquei, que eu explanei aqui para vocês. Por quê? Se algum desses pontos for negativo, se você não conheça o advogado, não tenha um conhecimento sobre ele, não sabe a índole dele, né, que infelizmente hoje, de certa forma, tem uma facilidade, mas nada garante nada, né? Por mais que você conheça uma pessoa, você não garante que ela vai pagar um valor a você. Então,
isso não garante. Ou então, se é uma empresa bem estruturada também, ela não garante que você vai receber aquele valor. Mas se todos esses fatores forem positivos, né, vale a pena sim fazer os cálculos para o final. No nosso escritório, por exemplo, desde o início das nossas atividades, a gente vem fazendo o cálculo dessa forma. Para vocês terem ideia, tem cálculos que nós fizemos em 2016 que recebemos agora. Então, assim, é um investimento, né? Posso dizer, é uma renda passiva. Porque, claro, que você não tem como você trabalhar só dessa forma, trabalhar só prevendo pagamentos no final do processo. Isso aí, vou ser bem sincero, não dá, não tem como você se manter, porque as contas são diárias, né? Todo dia tem uma conta, todo mês você vai ter um imprevisto, vai ter uma despesa a mais, então não dá para você trabalhar só dessa forma. Mas sempre trabalhamos dessa forma, já tivemos prejuízos sim, infelizmente isso acontece. Teve processos que a gente não fez contrato, teve processos que a parte veio a falecer, né? E no caso as pessoas que começaram a tomar conta do processo mudou de advogado, então a gente teve grande dificuldade, né, para cobrar, e a gente não tinha um contrato. A única coisa que a gente tinha era um e-mail, o advogado passando o cálculo para a gente, que no caso era o advogado que foi mudado, e conversando com ele e tal, infelizmente a gente não conseguiu receber, e vários outros, né? Infelizmente essas coisas acontecem. Tem pessoas que realmente recebem o valor e não quer pagar e não paga, aí você tem que executar, por isso que você precisa ter o contrato em mãos. Então sem o contrato fica muito mais difícil, né? E hoje também, que é o pulo do gato, existe a possibilidade, na verdade hoje não é a situação de hoje, não é de agora, isso sempre houve essa possibilidade, mas é um acordo que você pode fazer com o seu próprio advogado, né? Que é de colocar o seu contrato de honorários no próprio processo. Então, como já fazemos hoje cálculo de inicial, tem situações que já podemos iniciar o processo, né, com esse contrato de risco, você pode já pedir para que o seu advogado coloque o seu contrato de honorários junto com a inicial, né? Isso vai ajudar quando o juiz quando estiver em fase de execução, já de liberação de valores, né, o seu advogado juntar uma petição, né, relembrando aquele contrato que foi juntado inicialmente, e que os seus honorários sejam pagos, né, já sejam pagos junto com os valores lá que serão pagos no próprio processo. Então o valor não vai nem ser, ele nem será depositado na conta do reclamante, na conta do advogado, e sim a sua parte, na parte que te cabe, né, você como calculista, já vai direto para a sua conta. Então essa é uma grande possibilidade. Aqui no nosso escritório também a gente já vem trabalhando dessa forma, principalmente os contratos, os cálculos que nós fazemos para inicial. Então vale muito a pena, porque de certa forma você tem uma segurança, né? Então isso ajuda muito e garante o pagamento, né? Que é o que talvez seja a maior perspectiva, né, de quem faz um serviço para receber lá na frente, né? Porque às vezes você faz um cálculo que, sei lá, de R$500 mil, está naquela expectativa de receber aquele percentual, que vai ser um valor interessante para você, mas você não sabe quando é que vai sair aquele valor. Então, quando você junta seu contrato lá, a possibilidade de o valor, a garantia, na verdade, não é nem a possibilidade, a garantia de você receber aquele valor de uma forma tranquila, sem nenhum embaraço, né? Porque pode acontecer também, quando sair algum valor em controvérsia, o advogado ainda não é o do calculista. Tem aqui a minha parte, tem a parte lá da parte do contrato, no caso da parte do processo, e o seu vai ser no último. Isso acontece, só que você precisa estabelecer no seu contrato que a cada liberação de valor que tiver no processo, o seu já tem que ser liberado, né? Porque você nunca vai ver um advogado ele querendo que o dele não seja pago naquele momento, entendeu? Se for liberado R$1, ele vai querer tirar os honorários dele. Então, se ele faz isso com o dele, tem que ser feito também com o nosso também, né? Porque de certa forma temos a nossa importância no processo. E se esse vídeo foi relevante para você, se inscreva no nosso canal. A minha pretensão é fazer um playlist aí só falando sobre cobrança, porque é a dúvida que eu mais recebo no WhatsApp. Todo mundo pergunta como cobrar um cálculo, como fazer, qual o preço, entendeu? Então existe várias formas de cobrança. Uma delas é esse contrato de risco, né, que é o contrato para receber no final. Temos também uma página no Instagram, que é Viver de Cálculos Judiciais. E valeu, pessoal!